Olá, eu sou Jaciene Dias e a partir de agora você fica comigo no programa Espaço Saúde. E hoje nós temos como convidadas a dentista Natália Botelho e ela fala sobre aparelho ortodôntico. Temos também a oftalmologista Milena Pinheiro e ela dá mais informações sobre estrabismo. E a gente traz para vocês informações do canal Doutor Ajuda, onde ele dá informações sobre a próstata aumentada. A gente vai para o intervalo e já estamos de volta. Hoje o mercado oferece uma variedade de aparelhos ortodônticos, mas em que momento é necessário o uso deles? A gente foi conversar com a cirurgiã dentista Natália Botelho e ela dá mais informações sobre o assunto. Confira! Olá, eu sou Natália Botelho, sou cirurgiã dentista com especialidade em ortodontia e estou aqui hoje no programa Espaço Saúde para tirar algumas dúvidas sobre o aparelho ortodôntico. Em que consiste o tratamento ortodôntico? Ele é utilizado para melhorar a oclusão do paciente, ou seja, o modo como um paciente morde, como ele oclui os dentes. E, consequentemente, ele vai melhorar a mastigação, a fala, estética. Porém, a ortodontia veio para poder melhorar o posicionamento dentário, que é fundamental para você poder respirar melhor, mastigar melhor e, consequentemente, não te trazer problemas futuros, até gástricos. Uma dúvida muito comum das pessoas é saber, doutora, quando é que nós devemos começar o tratamento ortodôntico? O tratamento ortodôntico ele pode ser iniciado ainda na dentição decídua. Quando a gente percebe que o paciente, criança, possui alguma anomalia e que nós podemos intervir. Nesse sentido, a intervenção é chamada de ortodontia interceptativa e preventiva. E quanto tempo dura o tratamento ortodôntico? Bem, o tratamento ortodôntico ele dura em média de 12 a 36 meses, podendo variar para mais e para menos. Isso depende da idade do paciente, depende do tipo de problema que ele apresenta. Às vezes você tem um problema somente estético, em que você consegue tratar até em 6 meses. E quem é que procura, qual é a idade do paciente que procura mais o tratamento ortodôntico? Isso varia muito. Na verdade, hoje em dia, o que eu tenho observado é que os pacientes adultos têm procurado mais o tratamento ortodôntico. Por exemplo, um paciente vai reabilitar com implantodontia e prótese. Ele perdeu dentes muito tempo e aí ele precisa geralmente passar pela ortodontia para poder organizar a oclusão para depois reabilitar, ou seja, colocar os implantes e as próteses dentárias. E quais são os tipos de aparelho ortodôntico? Hoje em dia nós temos no mercado uma série de aparelhos ortodônticos. Nós temos os aparelhos ortodônticos convencionais, que são esses que nós utilizamos as borrachinhas. São aparelhos que usam os famosos elastiques. Geralmente adolescente gosta muito porque gosta de variar a cor, colocar as ligas coloridas, né? É um tipo de aparelho. Hoje em dia nós temos os aparelhos autoligados. O que são aparelhos autoligados? São esses aparelhos que não necessitam da borrachinha. Eles são unidos ao fio ortodôntico através de uma janelinha. Com isso faz com que o aparelho ele tenha menos atrito. Nós temos eles metálico e temos os aparelhos autoligados estéticos, para quem quer estética, né, que são os transparentes. Temos também aparelhos estéticos que usam a borrachinha, mas a borrachinha transparente. São os aparelhos de safira e de cerâmica. Temos também agora os aparelhos invisíveis, que são os aparelhos ortodônticos que nós utilizamos uma plaquinha, né, que confeccionamos conforme o problema do paciente, a necessidade, e entregamos para os pacientes. Eles são invisíveis. É uma opção muito boa, porque a grande maioria algumas pessoas não gostam de colocar os brackets, que são as pecinhas do aparelho ortodôntico fixo. Na verdade, o que a gente tem hoje em dia é uma variedade de aparelhos ortodônticos em que a escolha vai estar diretamente relacionada ao problema do paciente e ao que cabe no seu orçamento. E qual a diferença entre o aparelho fixo e o aparelho removível? Geralmente, o aparelho fixo foram esses que eu mostrei para vocês, né, que são os aparelhos autoligados, os aparelhos metálicos, estéticos. Já os aparelhos removíveis são aparelhos geralmente utilizados em crianças, em fase de crescimento.
na ortodontia preventiva e interceptativa. Muitas pessoas nos perguntam quais os alimentos e agora, o que eu vou poder comer? Na verdade, a gente orienta que as pessoas que começam um tratamento ortodôntico, elas devem evitar alimentos duros que possam quebrar. Por exemplo, milho de pipoca, que não estoura, rapadura, amendoim, castanha. Esses alimentos, eles vão gerar a quebra do Brecht e isso vai prejudicar o tempo de tratamento, porque nós vamos ter que recolar os Brechts, geralmente a gente não consegue evoluir o fio por conta da quebra e isso atrasa o final do tratamento. E os pacientes, quando começam o tratamento, a pergunta muito frequente é: existe um modo de limpar especial? Para quem usa aparelho ortodôntico, quando a gente coloca os Brechts, eles dificultam realmente a higiene. Quanto à escova, é recomendado, é igual, a escova tem que ser macia. Mas eu preciso adquirir uma escova interdental ou ortodôntica e o passa-fio, que são instrumentos que vão te auxiliar nessa limpeza. Porque é muito importante você corrigir a estética, ter uma boa oclusão, ter uma harmonia. Mas o mais importante é você ter saúde. Então eu sempre falo para os pacientes, não adianta vocês colocarem um aparelho, ficar com o dente alinhado e não ter saúde, né? Eu até tenho pacientes que me dão esse trabalho, a gente tem que primeiro, às vezes a gente tem que remover o aparelho, tratar os dentes, a gengiva, né? Porque quando não limpa direito, causa problema gengival, sangramento, periodontite, gengivite. Ou seja, o tratamento ortodôntico ele tem que estar sempre junto com a higiene bucal, porque senão não dá certo. Eu agradeço ao programa Espaço Saúde e agradeço também a oportunidade de estar esclarecendo dúvidas sobre o tratamento ortodôntico e espero logo mais estarmos juntos novamente. A gente vai para um rápido intervalo e na volta nós temos a pauta da semana, onde o assunto é próstata aumentada. Você já ouviu falar de homens com dificuldade para urinar porque a próstata está aumentada? Você sabe os perigos e os sintomas desse problema? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que vamos falar. Crescimento benigno da próstata ou hiperplasia prostática benigna. A primeira informação que você deve saber é quais são os sintomas do crescimento benigno da próstata, o HPB. Antes de falar do problema, eu tenho que explicar um pouquinho da anatomia da próstata. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, envolvendo o canal da urina, que é a uretra, como se fosse um anel. Com o passar dos anos, a próstata tende a aumentar de tamanho. Então, com o envelhecimento, ela aumenta de tamanho. A medicina não sabe a causa disso. O que se sabe é que a próstata cresce para fora, mas também cresce para dentro, apertando o canal da urina. E daí surgem os sintomas, que eu quero destacar 5 deles. O primeiro é como está o seu jato urinário. Com o crescimento da próstata, o jato tende a ficar mais fraco e você passa a demorar muito mais tempo para esvaziar a bexiga. Então, se demora mais tempo com o fluxo menor. É comum também acontecer um pouco de gotejamento terminal. Então, você vai urinar e no final da micção o jato fica ainda mais fraco e gotejando. É comum ficar gotejando inclusive fora da privada. Além disso, o jato deixa de ser contínuo e passa a ser intermitente. O que é isso? Você urina um pouquinho, para. Sai um pouquinho, para. Sai um pouquinho, para. E assim durante toda a micção. O segundo sintoma é, você está fazendo força com a barriga para fazer xixi? Com a próstata atrapalhando a saída da urina, o músculo da bexiga tem que fazer cada vez mais força para expulsar essa urina. O resultado disso é que a bexiga vai ficando cada vez mais musculosa. Mesmo assim, é comum os homens terem que fazer força com a barriga como se fosse evacuar para começar ou principalmente para terminar a micção. Você acabou de urinar, mas tem a sensação de que sobrou urina dentro da bexiga? Isso é o que chamamos de esvaziamento incompleto da bexiga. Mesmo com a bexiga musculosa e mesmo com o homem fazendo força para urinar, ele não consegue esvaziar completamente a bexiga. Ou seja, acabou de fazer xixi, sobra urina dentro da bexiga, que é o que chamamos de resíduo.
A sobra desse resíduo é que dá essa sensação de que sobrou urina na bexiga. Esse resíduo na bexiga também causa mais 2 outros sintomas que eu vou falar. O primeiro é que o intervalo entre as micções diminui, você passa a urinar mais vezes do que o normal. Uma referência para a gente é 2 horas. Se você estiver urinando com intervalo menor que 2 horas, isso é descrito como um sintoma. E você passa a urinar mais vezes à noite, que é o que chamamos de noctúria. E por que isso acontece? A bexiga armazena em torno de 400 a 500 ml de urina. E com isso você consegue ficar 3, 4 ou até mais horas sem urinar tranquilamente. Imagine que você vai urinar e ao final da sua micção sobra na bexiga em torno de 200 ml. O que acontece é que a sua capacidade funcional da bexiga deixa de ser 500 ml e passa a ser 300 ml. Com 300 ml você não consegue ter a mesma autonomia que o normal, ou seja, você não consegue ficar 4 horas sem urinar, você tem que urinar em intervalos menores. A bexiga ficando sempre quase cheia é a razão da pessoa acordar várias vezes à noite, que é a noctúria. Além desses sintomas, existem outras características que podem estar associadas ao crescimento benigno da próstata, que são necessidade de sair correndo para o banheiro, que é o que chamamos de urgência miccional, infecção urinária no homem, pedra na bexiga, que é cálculo na bexiga, sangue na urina, então a próstata crescendo muito, um crescimento benigno, pode ter varizes prostáticas e essas varizes prostáticas podem sangrar, causando sangue na urina. Nos casos mais graves, a próstata aperta tanto o canal da urina que impossibilita a saída da urina. Nesse caso, o que acontece? O rim vai produzindo urina, que vai chegando até a bexiga, vai chegando até a bexiga, vai chegando até a bexiga vai aumentando e não sai a urina dali de dentro, que é o que chamamos de retenção urinária aguda. Isso é um caso grave, um caso agudo e que por conta disso você deve procurar o pronto-socorro. Um segundo aspecto que eu quero destacar é que o crescimento benigno da próstata é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Estima-se que 35% dos homens acima de 60 anos de idade tenham esse problema, ou seja, 1 em cada 3 homens acima de 60 anos tem esses sintomas que eu descrevi. Quando a idade passa de 80 anos, metade dos homens tem esses sintomas. Apesar do crescimento benigno da próstata ser a principal causa desses sintomas, existem outros problemas que podem causar os mesmos sintomas e confundir o diagnóstico, como câncer de próstata, infecção na próstata, uma cicatriz no canal da urina que é chamada de estenose de uretra, que podem confundir o diagnóstico. O seu médico vai conseguir diferenciar o crescimento benigno da próstata desses problemas através de alguns exames. Alguns deles que eu quero destacar. Então, o toque retal, a próstata toda tem a mesma consistência que é semelhante ao da ponta do seu nariz. Quando tem um tumor, existe uma nodulação ou uma área mais endurecida, que é semelhante a de um feijão cru. Então, ele está sentindo o toque, tem uma área diferente do que as outras áreas, que é mais endurecida, semelhante a um feijão. Um outro exame muito importante é o exame de sangue, chamado PSA. Outros exames também podem ajudar, como exames de urina, ultrassom das vias urinárias, dentre outros. Algumas informações podem ajudar o seu médico a chegar nesse diagnóstico. Você tem alguém na família que já teve esse problema? Você tem alguém na família, pai ou irmão, que precisou fazer uma raspagem da próstata? A raspagem é uma das modalidades de tratamento do crescimento benigno da próstata. Se você teve um pai ou irmão que tiveram esse problema, a sua chance de ter é maior do que as pessoas em geral. Você já fez algum procedimento no canal da urina? Você já fez algum procedimento urológico? Teve que usar sonda alguma vez na vida? Você já teve algum trauma na uretra? Se você tem ou conhece alguém que tem esses sintomas que eu acabei de falar, não deixe de procurar o médico. Nesse caso, o médico mais indicado é o médico urologista. O crescimento benigno da próstata não tem nada a ver com câncer de próstata, mas ele interfere bastante na sua qualidade de vida e tem tratamento com altas taxas de sucesso. Você sabia que as doenças da próstata eram consideradas doenças raras no passado? O que mudou é que as pessoas estão vivendo por mais tempo e vivendo por mais tempo tem mais problema de próstata. Então, homens com idade acima de 50 anos têm muito mais chance de ter câncer de próstata e o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Vamos para mais um intervalo. Não mude de canal, pois já já voltamos. Você sabe o que é o estrabismo? Sabia que ele pode ser corrigido até em pessoas de mais idade? Pois nós fomos conversar com a oftalmologista Milena Pinheiro e ela dá mais informações sobre o assunto. Confira! Olá, eu sou Milena Pinheiro, oftalmologista, especialista em estrabismo, e é um grande prazer estar de volta aqui no programa Espaço Saúde, e hoje nós vamos falar sobre estrabismo. O estrabismo é uma alteração oftalmológica caracterizada pelo desalinhamento dos olhos.
ela tem diversas causas e pode acontecer tanto ao nascimento ou logo depois do nascimento, como na fase adulta, no desenvolvimento também. Essa alteração ocular é um sinal de alerta para a procura imediata do oftalmologista, porque é preciso avaliar qual a causa do estrabismo e qual o tratamento, para que ele seja feito o mais rápido possível. E quais são as causas do estrabismo? O estrabismo tem diversas causas, mas ele pode vir de uma forma, como a gente falou antes, congênita, e ele surgir ao nascimento por uma alteração genética, ou ele pode vir associado a alguns fatores, como doenças que já têm em sua alteração a características de causar estrabismo. Existem diversos tipos de estrabismo. Então, o estrabismo mais comum nas crianças é esse estrabismo que é chamado de esotropia congênita, que é o estrabismo que faz o desalinhamento dos olhos para dentro e ele inicia nos primeiros meses de vida. E é importante que a gente veja se esse desvio desse bebê, dessa criança, é esse desvio ou é um desvio causado por alguma alteração no fundo do olho. É por isso que a criança precisa ser avaliada ao nascimento, aos 3 meses de vida, para avaliar se a motilidade ocular, os movimentos dos olhos, que são comandados pelos músculos, se eles estão normais, para que a gente observe se essa criança está desenvolvendo um estrabismo ou não. Mas é muito importante lembrar que existem crianças que têm característica ou aspecto de estrabismo sem ter realmente um desvio ocular. Então, só quem vai saber dizer isso é o oftalmologista. Então, é importante que, em uma suspeita dessa alteração, você traga o seu filho para a gente avaliar se isso é um desvio verdadeiro, se isso é esse desvio que chama pseudoestrabismo, que é o desvio falso, que não é nada mais do que uma característica, um formato como um jeito de estrabismo, mas sem esse desalinhamento. E isso não é nenhum problema. Isso é uma coisa que com o crescimento da criança, com o crescimento do osso nasal, vai desaparecer e a criança vai ter menos essa característica de estrabismo. Mas os estrabismos verdadeiros precisam de tratamento logo no início, precisam de tratamento inicial para que não tenha nenhuma alteração ou consequência para a visão do paciente. E o que a gente pode achar no exame dessa criança que tem estrabismo? Eu posso achar mesmo esse estrabismo congênito, que é o estrabismo que aparece por essa causa genética, ou eu posso achar uma alteração no fundo do olho que precisa de tratamento. Então, é importante que venha para a gente avaliar por isso. Uma outra causa de estrabismo é um grau de hipermetropia alta. Esse estrabismo se chama de estrabismo acomodativo e ele não é corrigido com cirurgia, ele é corrigido somente com óculos e isso às vezes causa aos pais uma estranheza, que é um estrabismo que não precisa ser operado, mas a criança quando está usando seus óculos ela não apresenta alteração e quando ela tira ela vai continuar apresentando, mas a gente explica bem aos pais que esse desvio ele tem um tratamento quando esse grau for corrigido com cirurgia na fase adulta, mas é um tipo de estrabismo que, por exemplo, não precisa de cirurgia, mas a grande maioria dos estrabismos necessita de cirurgia para alinhamento ocular. E a gente sempre explica para os pacientes que o principal motivo do nosso acompanhamento é a visão. Então, depois que a gente observa que a gente não está tendo nenhuma alteração da visão, ou se estiver tendo, que a gente vai fazer um tratamento com oclusão, que é um tampãozinho. Várias mães de pacientes com estrabismo já têm afinidade com essa oclusão, que é quando a gente fecha aquele olhinho que é mais usado para fazer com que aquele olho, que está mais tempo para dentro ou para fora, dependendo da posição do desvio, seja usado e desenvolva a visão. Isso é muito importante, porque a gente só pode fazer isso até em torno de 7 a 8 anos. Então é por isso que, se você tem um filho com estrabismo, traga para um oftalmologista para a gente avaliar se ele precisa usar a oclusão. Então, isso faz com que a gente desenvolva a visão. E depois do desenvolvimento da visão, a gente vai observar, eu preciso ou não preciso de cirurgia? E sobre a cirurgia de estrabismo, como ela é feita? A cirurgia de estrabismo ela é feita nos músculos que fazem o movimento dos olhos. Então, os pacientes sempre ficam muito em dúvida de como é que é feito esse procedimento. A gente enfraquece ou fortalece o músculo que precisa ser feito. Então, se eu tenho um olho para dentro, eu vou enfraquecer o músculo que está fazendo com que esse olho tenha esse desalinhamento para dentro e fortalecer o outro músculo para que ele fique mais alinhado. E esse
diagnóstico é que vai dizer para a gente qual é o músculo que eu preciso fortalecer, qual é o músculo que eu preciso enfraquecer. Essa cirurgia é feita em ambiente hospitalar, nas crianças sob anestesia geral e nos adultos ela pode ser feita tanto com anestesia local quanto com anestesia tópica, quando a gente faz até mesmo um ajuste desse desvio. Então, é muito importante saber, um adulto que tem desvio desde o nascimento, ele pode operar? Ele pode operar. Então, assim, é uma coisa que a gente quer deixar claro, não existe idade para operar o estrabismo. Eu tenho idade para tratar a visão, mas para operar a alteração, o desalinhamento, isso você pode fazer a qualquer tempo. Então, o estrabismo é uma alteração que modifica a autoestima, que mexe com várias alterações do dia a dia do paciente, que faz até mesmo com que alguns pacientes não gostem de falar olhando no olho. Então, é importante que saibam que você pode tratar o seu estrabismo, mesmo que já tenha feito outras cirurgias anteriormente. Então, o estrabismo ele pode ser feito na fase adulta, ele pode ser feito na fase de criança, na idade infantil. Então, isso é muito variável de acordo com o tipo de estrabismo. Mas você que nunca fez cirurgia e que já tem esse desvio há muito tempo, pode ficar orientado que sim, você pode fazer uma cirurgia de estrabismo na grande maioria das vezes. E lembrando, alguns pacientes com estrabismo não têm a visão de profundidade, que a gente chama de histeropsia, que é a visão 3D. Então, a gente sempre orienta aos pais que nesses casos que eles já sabem que a criança não apresenta isso, não levem a assistir filmes 3D, porque eles podem ficar frustrados. Então, isso a gente deixa sempre esse recadinho. Crianças com estrabismos, que são estrabismos manifestos, que estão lá em fase que os olhos não estão alinhados, elas não podem ir ver filmes 3D porque elas não vão se sentir bem por não estarem vendo junto com as outras crianças ou junto com seus pais. Então, espero que tenham gostado e ficamos aqui, a equipe da UDEI Oftalmo à disposição para tirar suas dúvidas sobre estrabismo e outras alterações oftalmológicas. Então, aqui eu quero agradecer a jornalista Jaciene Dias pelo convite e até a próxima! Ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais programa Espaço Saúde. Só lembrando que se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. E olha, se inscreva, compartilhe, comente e deixe suas sugestões. Programa Espaço Saúde, até semana que vem!